Sejam todos bem-vindos ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje, eu quero fazer a exposição de um texto que se encontra em 1 João, no capítulo 1, versículo 8 ao 10, e o capítulo 2, versículo 1 e 2. Aqui o título que tem sobre a minha Bíblia é a confissão de pecados e o perdão. Eu vou ler o texto, depois a gente vai trazer aqui como ele será abordado e o tema que eu vou dar ao texto. O texto diz assim, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecados, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2 agora, versículo 1 e 2. Versículo 1 diz assim: Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. O tema aqui da mensagem é o erro que nos impede de receber o perdão de Deus. Nós vamos entender por quê. Mas antes, a nível ainda introdutório, é bom entender que quando nós vamos estudar o cristianismo, as doutrinas, que poderíamos dizer assim, elas estão ali numa obra chamada Teologia Sistemática ou Dogmáticas, São os livros ou declarações de fé, por exemplo, como a da Assembleia de Deus, se encontra as principais doutrinas, ou as principais doutrinas do cristianismo, ou naquilo que a igreja, dependendo da vertente, daquilo que ela acredita e como ela, então, interpreta essas doutrinas, como elas veem essas doutrinas, porque vai haver, então, variações, ou interpretações diferentes de cada doutrina, Uma delas que nós podemos aqui trazer é a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Há uma variação de visões escatológicas quanto aos acontecimentos do fim, que vai até o juízo final, o novo céu e nova terra, vai haver várias interpretações. Aqui no texto, por exemplo, nós temos algumas doutrinas. A amatologia é a doutrina do pecado, já que nós vamos tratar, o texto vai tratar sobre pecado, pecado, confissão, e o fundamento desse perdão. Aqui também nós temos a cristologia, a obra de Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e também dialoga também com a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Cristo morreu pelos nossos pecados, e a morte de Cristo, ela trouxe novamente, nos conduziu novamente a Deus, A ponte que havia sido rompida com o pecado original, a queda de Adão e Eva, ela foi novamente reerguida. E quem é o meio de chegarmos então até Deus? É Jesus Cristo, o sacrifício vicário de Cristo na cruz, que o texto aqui traz a propiciação, que é o sacrifício que afasta a ira divina sobre os pecadores, Romanos capítulo 1 vai dizer que a ira de Deus se manifestou. Tendo dito isso e entendido a abrangência do que nós vamos tratar aqui, claro, vamos tratar de forma expositiva, e o texto aqui eu dividi em 3 partes, mas vamos aqui a nossa breve introdução. Primeiro, começar a entender a doutrina central aqui dentro do texto, que é a amatologia, a doutrina do pecado. E aí começar com uma resposta. Eu coloquei aqui, eu trouxe aqui um enunciado para que a gente responda a uma pergunta.
Porque o texto diz assim: se dissermos que não temos pecado algum, né? E o verso 10, que vai ser o primeiro tópico, né? Se dissermos que não temos cometido pecado, né? Primeiro, se dissermos que não temos pecado algum, e se dissermos que não temos cometido. Nem temos, o pecado não existe, né? Na compreensão, não temos pecado algum, e também não se dissermos que não cometemos. Nem temos, nem cometemos, né? Mas para isso vamos entender logo o que é pecado. Aí no primeiro tópico a gente trata isso aí. Então, o que é pecado? Você já deve ter ouvido isso, né? Muitas vezes em pregações evangelistas. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa deixar os seus pecados. Até mesmo o próprio cristão, né? Você não pode viver uma vida de pecados. Tem que viver uma vida de santidade. Mas o que é pecado? O que é então pecado? O que é ser pecador? Como a gente poderia então entender isso? E aqui eu trouxe de forma bem simples para a gente entender. Depois eu vou fundamentar com alguns textos. Pecado, de uma forma bem simples, é errar o alvo. Pronto, vamos dizer assim, pecado é errar o alvo, né? Eu tenho uma direção para seguir e eu sigo uma direção totalmente diferente. O que determina a direção que eu devo seguir é Deus, é a palavra de Deus, é o que Deus diz, é o que Deus requer de mim. Foi colocado esse requisito lá no Jardim do Éden, e o que nós vimos foi que Adão e Eva, eles falharam, né? Deus colocou ali, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e foi dito que eles não deveriam comer dessa árvore. Eles comeram e assim eles falharam, né? Então erraram o alvo. Mas para entendermos, né, o que é pecado, eu trouxe aqui de forma bem simples para trazer essa compreensão. O que é pecado? Entenda. Pecado é toda atitude, entenda. O que é pecado? É toda atitude, pensamento, né, palavra ou mesmo ação. Tudo isso você faz. Tem atitudes, tem pensamentos, né? Palavra, oralidade, né? Como ações, a forma como você age, que desobedece à vontade de Deus. Então, tudo que me leva a desobedecer à vontade de Deus, logo é pecado, né? E com isso rompe a comunhão com Deus, a minha comunhão com Deus, né? Então, como é que eu sei, então, se eu estou em pecado ou não? Através das Escrituras, ela vai dizer o que Deus requer de você e como você deve se comportar. Quando você falha em cumprir aquilo que Deus requer de você, você está cometendo, então, pecado, né? Está em rebelião contra Deus. Outro ponto ainda, antes da gente entrar no texto, ainda na nossa breve introdução, é compreender o alcance desse pecado. Primeiro aconteceu lá no Jardim do Éden. Adão e Eva pecaram, né? Conhecido como o pecado original, né? O marco zero do pecado, né? Se nós formos fazer ilustrar isso, né? Seria aquela sériezinha, né? The Walking Dead, é onde tudo começou, né? Foi lá no Jardim do Éden, né? A contaminação, né? E aí quem morre vira zumbi, né? Nesse caso aí todos já nascem condenados, né? O antídoto seria Cristo, né? A vacina seria Cristo, que impediria então que você virasse zumbi. É só uma forma de entendermos, uma forma de ilustrar para entendermos. Então, primeiro, a universalidade, né, do pecado. Começou lá no Jardim do Éden e se expandiu para todos, né? O apóstolo Paulo, em Romanos, mais precisamente no capítulo 3 e o verso 23, ele diz assim: porque todos pecaram. Observe, todos pecaram, né? Então, todo mundo já nasce já herdam, né? Já caminham para a morte também, né? Que é uma das consequências do pecado, é a morte, né? Então, todos pecaram, o apóstolo Paulo traz. Então, a universalidade do pecado, né? E, ainda em 1 João, quando nós seguimos adiante, lá para o capítulo 3 e o verso 4, nós vamos ver
que pecado é transgressão, é transgredir a lei de Deus, né? Então, pecado é transgressão da lei de Deus, é a transgressão da lei de Deus. O verso 4 diz assim: todo que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei de Deus, né? Todo que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E o que é que a lei? A lei é o que determina como deve ser, então, o nosso comportamento. Então, pecado é transgressão da lei de Deus, né? É quando transgrido a lei de Deus. O nosso estudo do texto, capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 2, versículo 2, do 1 e o 2, nós vamos observar aqui 3 pontos. O nosso está dividido em 3 pontos, que nós vamos observar em relação ao pecado. Nós vamos estudar dessa forma. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver é que negar o pecado é viver no auto-engano, né? Versículo 8, e nós vamos pular para o versículo 10. Nós vamos ler esses 2 versículos no decorrer do nosso estudo. Então, quem se recusa, vamos agora aprofundar. Quem se recusa a reconhecer a sua culpa, né, fecha o coração, né? Se eu me recuso a reconhecer que eu errei, que eu pequei contra Deus, logo eu fecho meu coração para a verdade de Deus. Eu viro as costas para a verdade que corrige o meu comportamento, que diz como eu devo ou como eu não devo agir, o que Deus quer de mim. Então, quando eu me recuso a reconhecer a minha culpa, né, eu fecho o coração para a verdade de Deus, para aquilo que Deus quer de mim, né, para aquilo que Deus determinou. O nosso segundo ponto aqui é que quando eu confesso o meu pecado, eu trilho o caminho para o perdão, né? Então, confessar o pecado é o caminho para o perdão. Nós vamos ver isso no verso 9. Nós vamos ler ele quando estivermos estudando esse tópico e vamos então entender, né? Então, Deus, né, ele promete que quando eu confesso os meus pecados, Deus promete tanto perdoar os meus pecados, né, como também purificar, né? Então, todo aquele que confessa, né, sinceramente seus pecados, ele é perdoado e purificado. E o terceiro ponto aqui que nós vamos observar, que será o nosso terceiro tópico, é que qual é então a base para o perdão e a purificação, o perdão dos meus pecados e para que eu seja purificado. Qual é a base? Qual é o alicerce, né, para isso? É Cristo. Cristo, ele é a base do nosso perdão. Nós vamos ver isso quando nós estudarmos o terceiro tópico, o versículo 1 e o versículo 2, né? Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele é nosso advogado e o sacrifício perfeito, né? Não há uma necessidade de uma repetição do sacrifício vicário de Cristo, porque é um sacrifício perfeito, e esse sacrifício perfeito, ele garante que eu vou ter a minha reconciliação para com Deus, né? Garante a reconciliação para com Deus. Então, são esses 3 pontos que nós vamos estudar, né? Começando na sequência aqui, você já vai dar o play aí na sequência, para o nosso primeiro tópico, né? O nosso primeiro tópico é a negação do pecado. Ele revela um coração enganado, versículo 8 e 10, e na sequência, logo quando a gente terminar o primeiro tópico, vou trazer a aplicação para nossas vidas, e assim, após cada tópico, aplicações, e no final eu trago as aplicações gerais, né? As aplicações finais para nossas vidas, né? Mas já vamos aplicando então, e aí já vamos fazendo essas aplicações no decorrer do nosso estudo, tópico a tópico. Dá o play aí e já vamos para o nosso primeiro tópico. Então, a negação do pecado revela um coração enganado, o versículo 8 e o versículo 10.